Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E apesar de difícil, toda artista que aspira a uma carreira mundial sabe que os Estados Unidos é uma peça, no mínimo importante, no meio desse caminho. Obviamente que não pelo simples fato de querer ser admirado pelo público estadunidense, mas pela sua força de mercado. Afinal, além de ser o país que mais gera receita para a indústria fonográfica, a influência do que acontece por lá é observada por quase todos os outros mercados também. Tipo, não é todo mundo que vai ter tempo de acompanhar quem foi a revelação do ano na música no México, ou na Suécia, na Austrália, ou até mesmo no Reino Unido, mas qualquer um que acompanhe pelo menos um pouco de perto o mundo da música, sabe que em 2021 tivemos Olivia Rodrigo e de onde é que ela veio. No entanto, provando que apesar de tudo, os Estados Unidos não é tão centro do mundo assim, e mostrando que ser uma estrela mundial não depende apenas de cair nas graças dele, hoje temos aqui uma listinha de artistas que criaram seus impérios, cada um da sua própria forma, e apesar de serem enormes no resto do mundo, ainda que o impacto deles por lá não seja o mesmo, o mercado norte-americano não diminuiu em nada o êxito que eles alcançaram. Antes da gente começar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, vou falar bem lentamente para ficar fixado aí na cabeça de quem ainda não apertou esse botão. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E bom, agora sim, vamos lá! Vamos começar então pela artista feminina que mais vendeu na história da Austrália. Desde que lançou seu primeiro álbum de estúdio em 1988, Kylie Minogue já vendeu de lá pra cá mais de 80 milhões de discos pelo mundo inteiro, e são incontáveis os hits que ela entregou nesses mais de 30 anos de carreira. No entanto, os Estados Unidos sempre foi um mercado que ela teve dificuldade de ingressar. Existe alguma razão exata para que isso tenha acontecido? Não, quase nunca tem, né? Mas temos aqui algumas teorias. Muito popular na Austrália e no Reino Unido desde criancinha, nesses dois países a Kylie já era uma estrela antes mesmo de começar a cantar, quando em 1986 ela participou da novela The Neighbours, que era tipo uma malhação que eles tinham na época, e quando seus primeiros singles foram lançados, apesar de The Locomotion e I Should Be So Lucky até terem pegado boas posições no Hot 100 da Billboard, o apego emocional nos locais onde as pessoas já conheciam a Kylie era bem diferente de onde a novela que ela participava não fazia sucesso. Atualmente, com 53 anos de idade, em diversos países, Kylie é aquela mega star que toda a nação acompanhou desde a sua adolescência até os dias atuais, passando por todas as suas eras e todas as vezes que ela se reinventou ao longo dos anos. Em toda a Europa e Oceania, ela é uma rainha, e em outros lugares como Ásia e até mesmo aqui no Brasil, ela é muito querida. Tanto que após a sua primeira passagem por aqui em 2008, no ano passado ela foi headliner do Festival Girls. No entanto, nos Estados Unidos foram pontuais as vezes que ela fez barulho por lá. No auge da sua carreira, enquanto Can't Get You Out of My Head era número 1 nas paradas de todo mundo em 2001, na Billboard ela também garantiu um bom desempenho, com a faixa alcançando a 7ª posição. Ao longo da era Fever, cujo disco chegou a ser certificado com platina por lá, o single Coming to My World rendeu a Kylie o seu primeiro e único Grammy por melhor gravação dance. No entanto, a verdade é que quem fosse apegar números e prêmios de veículos norte-americanos, até porque para conseguir isso você tem que estar lá, não vai ter aí a dimensão do quão grandiosa é a carreira da Kylie ao redor do mundo. Vindo agora com dois nomes que têm bastante coisa em comum e que aqui no Brasil principalmente são extremamente queridos. Laura Pausini e Alejandro Sanz dispensam aí apresentações, pois se de um lado a gente tem a cantora que mais vendeu na história da Itália, do outro lado a gente tem um dos cantores espanhóis mais bem-sucedidos de todos os tempos. Com um currículo que inclui mais de 21 milhões de álbuns vendidos pelo mundo, Alejandro Sanz já venceu mais de 20 vezes o Grammy Latino e em 1997 entrou para a história com o álbum Más, aquele mesmo que trouxe Coração Partido, sendo esse o disco mais vendido na Espanha até hoje. Já Laura, em 93, com seu primeiro álbum auto-intitulado, vendeu mais de 10 milhões de cópias ao redor do mundo e foi nomeada pela Billboard como a segunda maior revelação do início dos anos 90, atrás apenas de Mariah Carey. Além do êxito comercial e de carreiras consolidadas até hoje, outro ponto que liga esses dois são os inúmeros hits deles aqui no Brasil, seja isso por participar de trilhas de novela, presença nos mais variados programas de TV, ou até mesmo nos vários shows que eles já fizeram por aqui. E assim como Shakira e Ricky Martin, no começo dos anos 2000, os dois tentaram levar o seu repertório para os Estados Unidos. Em 2002, a Laura lançou seu primeiro e único álbum em inglês da sua carreira, o From the Inside, que acabou fazendo mais barulho apenas nos países onde ela já era popular.
enquanto o Alejandro teve o seu melhor desempenho no país graças à sua colaboração com a Shakira em La Tortura, que alcançou um top 30 na Billboard, mesmo sendo uma música em espanhol e em um momento bem diferente desse que a gente tem hoje. Sobre nunca ter dado um passo além desse, em uma entrevista o Alejandro contou que os Estados Unidos nunca foi algo que ele teve como meta. Abrindo aspas, tive um começo muito humilde. Trabalhei em estúdios trazendo café para as pessoas e ser vaidoso não me parece confortável. Não quero ir para lá. A vida é muito mais divertida do que isso e sou muito mais feliz com minha família e amigos. Provavelmente o maior fenômeno pop que esse país já teve. Em dado momento, Sandy e Júnior se tornaram tão grandes que, com a certeza de que qualquer coisa que eles lançassem por aqui seria um sucesso, a gravadora da dupla decidiu que era hora de levar eles pra fora. Com um repertório a princípio apenas em inglês, mas que ganhou versões adaptadas para outros mercados, como França e Itália, apesar do disco lançado por eles em 2002 ter alcançado bons números pela Europa e América Latina, o público dos Estados Unidos foi um pouco mais difícil de ser conquistado por eles. Love Never Fails, o carro-chefe da carreira internacional de Sandy Júnior, chegou ao primeiro lugar em paradas de países como Portugal, Itália, Espanha. Na América Latina, principalmente no Chile, foi um grande sucesso também. Quando o disco foi lançado, estima-se que foram cerca de 250 mil cópias vendidas fora do Brasil. No entanto, reza aí a lenda que, quando mesmo chegou nos Estados Unidos, foram menos de 1.000 cópias comercializadas. Como bem sabemos, nada disso abalou a carreira dos dois, e até diferente do que muito se noticiou pela imprensa brasileira na época, não é nem como se eles tivessem desistido, tivessem abandonado a carreira internacional por ter flopado logo com o primeiro álbum, pois na época foi mais uma ordem da gravadora que eles receberam e atenderam. O bom e velho famoso se colar colou. Em um trecho do documentário Sandy Júnior na História, Sandy até relembrou um pouco desse episódio. Abrindo aspas, foi um momento tenso na nossa carreira. A gravadora fez pressão pra gente se lançar lá fora. A gente pensava, e a carreira aqui? E o programa? A gente mal dá conta de fazer as coisas aqui. Como o auge de Sandy Júnior aconteceu ao longo dos anos 90 e 2000, talvez nem todo mundo aqui tenha visto o quão gigante eles eram, mas após a turnê por estádios que eles fizeram no Brasil em 2019, até quem não tenha visto, tem hoje aí a noção do quão poderosos eles foram e ainda são, na verdade. Após deixar a boy band Take That em 1995, Robbie Williams deu início a uma das carreiras solo mais bem-sucedidas da história do pop. Cantor, ator, compositor e maior vencedor do Brit Awards de todos os tempos, com um total de 18 vitórias, a carreira de Robbie nos Estados Unidos nunca teve, assim, um grande momento, mas isso não impediu que ele se tornasse um dos artistas mais bem-sucedidos da indústria, com mais de 100 milhões de cópias vendidas ao longo dos anos. Só para vocês terem uma noção, em quase 30 anos em carreira solo, o Robbie teve apenas 2 entradas no Hot 100 da Billboard. A primeira em 1997, com a sua clássica Angels, que alcançou a posição de número 53, e logo em seguida, em 1998, com a faixa Millennium, que ficou em 72. Nada disso passa perto dos 12 álbuns e 6 singles número 1 que ele teve na parada britânica, além de incontáveis top 10, e até mesmo aqui no Brasil, onde sucessos como Sexed Up, Feel e a própria Angels tocaram aí demais, e foram temas de novelas como Mulheres Apaixonadas e Corpo Dourado. Ainda assim, o Robbie chegou a vender aproximadamente 2 milhões de cópias nos Estados Unidos, mas como esse chega a ser um número quase irrisório diante do restante que ele tem em sua carreira, o cantor chegou a revelar em uma entrevista: "Meu senso de humor é muito britânico, talvez minha escrita seja muito coloquial, ou talvez os americanos simplesmente não gostem de mim." Assim como Robbie, outros britânicos que, diferente de Adele, Dua Lipa e One Direction, inclui aqui também as carreiras solos de cada um, que não conseguiram grandes resultados nos Estados Unidos, a gente pode citar aqui os casos da Cheryl e da Rita Ora, que por acaso são as cantoras britânicas com mais hits número 1 na parada do UK, ao lado da Jess Glynne. Revelada pelo grupo Girls Aloud em 2002, Cheryl se tornou um ícone tão grande para os britânicos que em 2008 a sua popularidade chegou a ser comparada com a dos membros da família real. Seu primeiro álbum solo foi um sucesso estrondoso e vendeu mais de 1 milhão de cópias. Singles como Fight for This Love, The Promise, Crazy Stupid Love e I Don't Care estrearam direto em primeiro lugar, mas logo na sua primeira tentativa de chegar no mercado norte-americano, vieram ali as barreiras. Quando o X Factor chegou aos Estados Unidos, pela popularidade do seu mesmo papel na versão britânica, Cheryl foi anunciada como uma das juradas do programa, que estreou ali com bastante hype, por já ter revelado previamente nomes como Leona Lewis e o próprio One Direction, mas já nas gravações ela recebeu ali muitas críticas,
que algumas beiravam até a xenofobia mesmo. Após participar de apenas um episódio, Cheryl foi demitida da bancada por o público supostamente não entender o que ela falava por conta do seu sotaque. Além de muita gente também não levar os comentários, as críticas dela aos candidatos a sério, mas afinal, quem era ela para eles? O X Factor seria aí uma ótima porta de entrada para Cheryl desse lado de cá do Atlântico, mas como tudo aconteceu aí de uma forma muito conturbada, ela preferiu voltar e focar onde as pessoas já amavam ela. Já a Rita Ora, que teve um início de carreira bem forte, até chegou a ter um momento melhor por lá e fez tentativas mais fortes, foi contratada pela Roc Nation, que ia gerenciar a carreira dela no país, chegou a se apresentar em vários programas de TV e conquistar um status de celebridade mesmo, tanto que não é nenhum caso de que as pessoas por lá não saibam quem é ela, não saibam quem é a Rita Ora, mas ao mesmo tempo que ela é uma das cantoras britânicas com mais hits número 1 no país dela, o auge da carreira da Rita como cantora nos Estados Unidos foi como feat da Iggy Azalea no single Black Widow. Óbvio que teve aí outras coisinhas que dificultaram a carreira da Rita por lá, mas esses detalhes a gente já falou aqui várias vezes em outros vídeos do canal, que eu vou deixar o link aqui nos cards. Um dos maiores fenômenos mundiais dos anos 2000 e que mantém até hoje uma imensa e fiel base de fãs, o RBD foi uma verdadeira febre em diversos países, incluindo aqui no Brasil. Com 7 discos lançados, RBD quebrou vários recordes mundiais, esgotou shows ao redor do mundo, venderam milhões e milhões de cópias e foram indicados 2 vezes à categoria de melhor álbum pop no Grammy Latino. Aqui no Brasil a gente bem sabe o impacto que o RBD tem até hoje, mas também sabemos que nos Estados Unidos eles nunca tiveram essa mesma força. Se a gente for olhar os números, eles até que venderam bem, mas basicamente dentro da comunidade latina que é gigante no país. E garantiram ao grupo, por exemplo, em 2006, com o álbum Celestial, a 15ª posição na Billboard 200, com mais de 137 mil cópias do álbum nos Estados Unidos. No entanto, mostrando que a força deles vinha mesmo dos lançamentos em espanhol, quando o álbum Rebels foi lançado, justamente aquele que tinha o maior foco no outro lado da fronteira com o México, o máximo que o disco alcançou foi a 40ª posição. Vez ou outra, a MTV, a Billboard ou a Rolling Stone fazem alguma matéria sobre o que mais bombou nos anos 2000, e a gente aqui assistindo e vendo aquilo sempre bate aquele sentimento de tem alguma coisa faltando aí, parece que tem algo faltando. No entanto, qualquer matéria que seja feita com essa mesma proposta fora da bolha da música inglesa, é quase impossível falar sobre os maiores sucessos dessa década sem ter o RBD na lista. Taylor Swift e Azealia Banks são artistas com propostas bem diferentes, mas algo que as duas têm em comum é que ambas já citaram a Robyn como influência para os seus trabalhos. E quando uma única pessoa consegue ser referência para propostas artísticas tão distintas, vocês podem ter certeza que o que ela faz está bem além do que os números podem medir. Após ser lançada no mercado norte-americano nos anos 90 como uma cantora de teen pop, Robyn teve um rápido momento de reconhecimento por lá quando singles como Show Me Love e Do You Know What It Takes entraram no top 10 da Billboard. Porém, após os seus lançamentos seguintes não repetiu o mesmo desempenho, a RCA foi segurando a carreira dela da forma que dava, até o seu contrato se encerrar em 2003. Robyn então decidiu que o melhor para ela seria seguir de forma independente, e essa foi provavelmente a melhor decisão que ela já tomou na vida. Pois, ainda que os números dela em charts nunca mais tenham sido aqueles dos anos 90 novamente, e que até mesmo Dance on My Own seja mais conhecida na versão do Callum Scott do que a dela, se Olivia Rodrigo foi influenciada por Taylor Swift e Taylor Swift, por sua vez, foi influenciada pela Robyn, chegamos então à conclusão de que o pop mundial nos últimos anos não teria sido o mesmo sem ela. I want to say thank you to Robyn. You inspire every single artist doing pop music right now. Honestly, you really do. Quando a gente traz o K-pop para um assunto como esse, a gente sabe que há aí vários outros fatores envolvidos além de apenas a música. Vocês sabem do que eu tô falando porque a gente já falou sobre isso várias vezes por aqui em outros vídeos do canal. Tem até uma playlist só sobre K-pop por aqui, que vocês podem procurar lá. Mas enfim, antes desse atual momento onde você não necessariamente precisa ser um K-popper para saber quem é BTS ou Blackpink, por exemplo, há uns bons anos atrás, alguns nomes que hoje são lendários no K-pop já estavam lá batendo nessa porta para que, de pouco em pouco, essa resistência fosse diminuindo. Entre 3 casos que a gente pode citar aqui como exemplo, a gente tem a Boa, que após se consolidar como uma das maiores solistas da Ásia, conseguiu fazer um bom barulho no ocidente com o single Eat You Up em 2008.
As meninas do Undergirls, que também em 2008 fizeram uma divulgação bem focada nos Estados Unidos e com isso fizeram a música Nobody entrar em 76 no Hot 100 da Billboard, além do Girl Generation, que em 2012 fez a sua tentativa por lá, incluindo em sua agenda performances em programas como David Letterman e Kelly and Michael com o single The Boys. Isso para não citar o 21, que elas a gente já tem um vídeo completinho aqui no canal sobre a história do grupo. O desempenho comercial delas na América pode até não ter rendido grandes números ou grandes prêmios na época. No entanto, elas deram a perspectiva do que seria possível. E isso é algo que eu acho que nem dá para se medir. Sobre a importância, não só delas, mas de outros grupos dessa mesma geração para a Coreia, é algo que envolve aí tantos tópicos que eu acho que já seria aí tema para um outro vídeo. Faltando poucos meses para o início da turnê que vai comemorar os 10 anos de formação do grupo, recentemente o Little Mix recebeu uma placa comemorativa pelas suas mais de 65 milhões de cópias vendidas mundialmente. Mas eu acho que para qualquer um que acompanha o grupo minimamente de perto, já deve aí saber que a parte desses números que vem dos Estados Unidos não é lá tão grande assim. Eu acho que nos dias atuais, o Little Mix talvez seja um dos melhores exemplos de que para você ter uma carreira prestigiada e bem-sucedida, os Estados Unidos é apenas um detalhe. Pois se a gente for pegar o auge do grupo em 2016, 2017, com a era Glory Days, enquanto elas precisaram fazer 2 turnês para um único álbum na Europa para atender a demanda que elas tinham, nos Estados Unidos elas estavam abrindo shows da Ariana Grande, essa que foi uma das últimas tentativas que elas fizeram por lá. Há muita coisa que pode explicar o porquê do Little Mix nunca ter replicado o mesmo sucesso delas na Europa, Oceania, Ásia e América Latina, da mesma forma nos Estados Unidos, do gerenciamento da gravadora delas por lá, que nunca pareceu saber muito bem o que fazer com elas no país, ao machismo que rolava nos bastidores. A própria Jade chegou a falar que elas eram aconselhadas a flertar com poderosos da indústria para que a música delas tocasse nas rádios de lá. Mas algo também que eu acho que contou muito, e principalmente na forma de consumo ativo por elas, porque rádio é um consumo passivo, né? Você ligou a rádio e espera tocar lá o que o apresentador quer tocar. O que é diferente de um streaming, que você vai lá, procura a playlist ou o artista que você quer ouvir e dá play, é que elas nunca moldaram o repertório delas para algo que pudesse funcionar melhor por lá. Há quem veja isso como algo positivo, há quem veja isso como algo negativo. Eu acho que tudo depende do ângulo e do resultado que isso proporciona. Mas o fato é que desde o começo da carreira do grupo, o Little Mix quase sempre trabalhou com o mesmo time. O MNK e a Camille para elas são quase a mesma coisa que a Victoria Monet é para Ariana Grande ou Jack Antonoff é para um monte de gente, né? Algo até que a gente já falou em outro vídeo aqui do canal também. E bom, se tudo isso contribuiu para que o Little Mix criasse a identidade sonora delas e, com consequência, né, arrebatasse aí uma multidão de fãs, também foi aí um ponto para que quem já não curtia muito também não aderisse em um outro momento, sabe? Nesses casos é muito difícil apontar o que é certo ou errado a se fazer, mas no caso do Little Mix eu acho que não valeria a pena mudar nada, sabe? Até porque mesmo sem os Estados Unidos aos pés delas, os 10 anos de sucesso do grupo já falam aí por si só. Olhando até por uma outra perspectiva, eu tenho até uma teoria de que nos Estados Unidos o Little Mix tem uma imagem similar com a que o Bad Bunny tem aqui no Brasil. O cara foi aí o artista mais ouvido do mundo no Spotify em 2021, acabou de anunciar uma turnê gigantesca só por estádios que vai passar por todas as Américas, e o único país que ele não teve demanda para trazer essa turnê foi aqui no Brasil. Óbvio que ele tem uns fãs dele por aqui, que a galera conhece, aí uma música ou outra, mas é meio que incomparável a popularidade que ele tem em todo o resto desse continente com a que ele tem por aqui. Acho até que esse poderia ser um outro tema de vídeo, porque o Brasil rejeita Bad Bunny, ou artistas mundiais que não pegaram no Brasil. Olha aí. O que é que vocês acham? Falem aí qual vocês gostariam de ver nos comentários. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa.